Vamos ler agora o capítulo 23 de Ezequiel, fala sobre Oolá e Oolibá, as duas prostitutas. A partir do versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os nomes delas eram Olá, a mais nova, e Olibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá se prostituiu quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque, quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apalparam os seios da sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso, eu a entregarei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Assíria, pelos quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Assíria, governadores e comandantes, seus vizinhos vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a sua prostituição porque viu figuras de homens gravadas na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes da cabeça, todos com aparência de oficiais semelhantes aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Olibá se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram se deitar com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Olibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cuja ejaculação era como a dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade dos seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos da sua juventude. Por isso, ó Libá, assim diz o Senhor Deus: eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados, os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soa, de Coa, e todos os filhos da Assíria com eles, jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos. Virão contra você com armas, carros de guerra e carretas, e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem, e eles a julgarão segundo as suas leis. Porém contra você o meu zelo, e eles a tratarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão seus filhos e as suas filhas, e quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e levarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade, com a prostituição que você trouxe da terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daquele que com nojo você abandonou. Eles a tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha da sua prostituição e à sua perversidade e às suas devassidões. Isso lhe acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho da sua irmã, por isso o copo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus: você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O copo de sua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências de sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, você está pronto para julgar, ó Olá e ó Olibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério, e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, aos quais tinha sido enviado um mensageiro. E eis que eles vieram. Por amor deles, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto uns bêbados que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça delas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultérios: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras, e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão os seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim, acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Agora, no capítulo 24 de Ezequiel, fala sobre a parábola da panela. A partir do versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a mim no 9º ano do 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: filho do homem, anote o dia de hoje. Sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus: ponha a panela no fogo, encha-a com água. Acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada, e não sobre a terra, para o cobrir com pó.
para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Ponha a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa da sua imunda perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpo, você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei. Será assim. Eu o farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. E agora o contexto é a viuvez de Ezequiel. A partir do versículo 15 diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio, não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha as sandálias nos pés, não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do coração, e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos das suas maldades e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo de seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Chegamos ao capítulo 25 de Ezequiel. Ele fala sobre a profecia contra Amon. A partir do versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor veio me dizendo: filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon: ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram, bem feito, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus. Visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e, com o mais profundo desprezo, se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Agora vem a profecia contra Moabe, versículo 8, a partir dele diz: assim diz o Senhor Deus, visto que Moabe e Seir dizem:
A casa de Judá é como qualquer outra nação. Eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira, a glória daquela terra, Bet-Jesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Agora vem a profecia contra Edom. Versículo 12, a partir dele diz: Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá, e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus. Também estenderei a minha mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Agora é a profecia contra a Filístia, a partir do versículo 15. Diz assim: Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se mostraram vingativos e com profundo desprezo executaram vingança, para destruírem com inimizade sem fim. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus, eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Agora, no capítulo 26 de Ezequiel, fala sobre a profecia contra Tiro. Diz assim a partir do versículo 1. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: Bem feito. Foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos. Disporá os seus arites contra as suas muralhas e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos dele serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavalos, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha. Com os cascos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias, derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas, as suas pedras e a sua madeira, e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções, e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro:
Não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda, quando gemeram os feridos, quando se fizeram espantosa matança em suas ruas? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade que dominava os mares, você e os seus moradores que atemorizavam todos os que moram ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda, as ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem à cova, ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem à cova, para que você não seja mais habitado. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus.